8h43, a partir de agora vamos conversar com o presidente da ADUFA, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas, a respeito da cartilha de combate à discriminação racial. Professor Dr. Jailton Lira, bom dia, boas-vindas. Bom dia, Tati, bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar a respeito dessa cartilha. Do que se trata? Já está disponível? Será lançada? O que é essa cartilha, doutor? Essa cartilha foi publicada no dia 3 do mês passado, em referência ao Dia Nacional do Combate à Discriminação Racial. Foi a produção do nosso setor de comunicação, especificamente da jornalista Karina Dantas e Vanessa Taide, e ela faz parte de um conjunto de publicações que a Associação dos Docentes vem fazendo em relação a temas específicos, como combate à assédio moral, combate à homofobia, e nós aproveitamos essa data específica de combate à discriminação racial para fazer essa publicação em relação ao que é o tema em si, a discriminação racial no país, fazendo uma abordagem do seu percurso histórico, formas de manifestação e maneiras de combatê-la. Então, na verdade, é uma cartilha que pretende não apenas informar, mas conscientizar sobre a importância do combate ao racismo no país, e particularmente no espaço universitário. A gente fica muito feliz com esse tipo de iniciativa de vocês, que vocês aproveitaram uma data, um assunto já existente e fizeram uma ampliação, né? Porque esse tema, ele se faz necessário todos os meses do ano, todo o tempo todo, até que a gente não possa mais falar sobre isso, porque seja algo que não exista. É o que a gente justamente. Nós tivemos num país, historicamente, uma acentuação do preconceito racial, que começa no Brasil a partir do processo de colonização e se estende, pelo menos legalmente, até a proclamação chamada Lei Áurea, que na prática acabou sendo mais um resultado da pressão do Império da potência britânica do que propriamente uma tomada de consciência das nossas elites nacionais. O fato é que mesmo com a proclamação da Lei Áurea, em 1888, nós continuamos a ter uma situação de racismo estrutural no país que fez com que aquela população que foi oficialmente libertada da escravidão no país continuasse tendo não só uma carga de preconceito grande sobre ela, como também a negação de políticas públicas e sociais que tentassem dar dignidade, que dessem condição para as pessoas de ter uma vida plena, uma vida saudável, de ter condições a trabalho, de ter condições de ter acesso à saúde, à educação pública. E, na realidade, o que a gente percebe é que, mesmo oficialmente sendo a escravidão tendo acabado pouco antes da proclamação da República, nós continuamos a ter uma dívida histórica com a população negra, justamente porque o preconceito ele não desapareceu com o fim da escravidão oficial, mas, pelo contrário, ela acabou até se acentuando nas últimas décadas, justamente porque no Brasil se estabeleceu a ideia de que não haveria racismo, com aquele mito da chamada democracia racial, porque o Brasil é um país que há uma grande percentual de miscigenação, mas ainda assim, o fato de não ter sido assumido publicamente, oficialmente, o preconceito no Brasil como algo existente, fez com que as políticas públicas que pudessem dar dignidade às pessoas negras fossem negligenciadas ao longo das décadas. Então, na verdade, como você disse, Tati, na verdade é um tema que deve ser um tema permanente, tanto no sentido da conscientização sobre o que é o racismo, o que é o preconceito racial, como também em relação à negação de práticas racistas, que, segundo a nossa Constituição, é um crime inafiançável e ele não perde eficácia ao longo do tempo. Então, na verdade, é uma contribuição que o sindicato faz para que a gente possa não só entender o que é o racismo, mas também ajudar a combatê-lo no cotidiano.
Quando a gente senta, conversa com várias pessoas que já passaram, né, por esse crime, infelizmente foram vítimas dele, elas falam de coisas que a gente nem passa no nosso imaginário. Por exemplo, aquela abordagem despretensiosa em lojas, aquela perseguição de seguranças dentro de alguns estabelecimentos, aquela revista de bolsas em ambientes comerciais, que não se dá com pessoas que não têm, né, que não sofrem esse tipo de preconceito. Então, a gente nem faz ideia, porque, como diz, né, literalmente, a gente não está naquela pele para saber tudo que ele sente, tudo que ele passa. E quando a gente vai para a política pública, é que piora. Se não fosse hoje em dia essa questão das cotas, a gente teria essa mazela muito mais ampliada, de entrada, né, de acesso às instituições públicas de ensino, de acesso aos concursos públicos. E essa cartilha, eu acredito que ela é somente mais um elemento para que a gente possa lutar dia após dia contra essa mazela social que se chama racismo. Sem dúvida. Nós publicamos uma cartilha que procura, de fato, colaborar com essa conscientização, colaborar com o debate, orientar como fazer denúncias, orientar sobre o que são práticas racistas, mas você tem toda a razão. Nós, no Brasil, temos, de fato, a negligência de políticas públicas em relação à população negra. Isso se reflete nas estatísticas oficiais em relação à questão social, tanto indicadores relativos à saúde, à habitação, à moradia, a emprego, e nós temos condutas racistas que se materializam, por exemplo, em abordagens, como você mencionou, não só em estabelecimentos privados, em shoppings, em lojas, nessa abordagem do segurança, como foi mencionado, no olhar desconfiado, como também a partir de ações do próprio aparelho estatal, como a gente tem percebido historicamente na abordagem que determinados segmentos das polícias militares fazem no cotidiano, quando está em um bairro considerado um bairro de classe alta, com a população com a renda elevada e com uma cor branca, majoritariamente, a abordagem é de uma forma, é visto como um cidadão de bem, e quando eles atuam nas periferias, nós temos uma abordagem completamente distinta dessa, porque na periferia não só as pessoas não têm esse poder aquisitivo, como tem associado a essa ausência de uma renda digna a questão da cor. É claro que nas últimas décadas, as polícias, de maneira geral, têm procurado, através de cursos de formação, através da disseminação de práticas ligadas aos direitos humanos, tentado modificar esse tipo de conduta. Mas a gente percebe que aqui e acolá isso acontece com uma certa frequência. Nesse sentido, tanto essas câmeras que são utilizadas pelas polícias que visam coibir esses abusos são importantes, como também essas políticas de reparação histórica, como essas políticas de cotas. Essas cotas, que na realidade são cotas raciais e sociais, porque essas cotas são associadas também à renda das pessoas, elas buscam minimizar essa desigualdade social que ela existe. Nós não temos uma situação em que as pessoas têm condições plenas e igualitárias de disputar o acesso ao ensino superior. Então, essas políticas de reparação histórica, elas objetivam minimizar essas desigualdades sociais, ao mesmo tempo em que a gente tem que fazer um esforço político, institucional, econômico, de criar políticas públicas efetivas, consequentes, duradouras, para que a gente não precise recorrer, inclusive, às cotas para minimizar as desigualdades. No caso da escola pública, por exemplo, todos nós defendemos uma escola pública que tenha uma qualidade idêntica em todas as regiões do país, em que a gente não precise recorrer, de fato, a políticas públicas. Ô, professor Jailton, bom dia. Oi, bom dia. E a situação tão grave, o professor Itato e ouvintes, porque você vê o seguinte, a discriminação racial. Quando o cidadão chega a uma universidade, né, a gente já imagina que ele já tem o conceito, né, do que é você ter acesso
ao curso superior, a você estar numa universidade federal, né? E de repente, no próprio seio da comunidade universitária acontece. Isso é condenável sob todos os aspectos, né, professor Jair? Justamente, porque o racismo ele não escolhe lugar, né? Ele nem escolhe horário, não escolhe o momento adequado. O racismo ele existe na sociedade e existe em todos os segmentos sociais. E nós temos percebido nos últimos anos que em determinados segmentos ele acaba sendo muito mais evidente do que em outros, né? Especialmente em uma parcela da população de classe média alta, que considera que essa parcela da população tem direito a um ensino superior gratuito, que tem direito a um ensino de qualidade, que tem direito a um hospital privado, uma saúde digna, e que a outra pessoa, em função da cor da pele, não teria o mesmo direito. Felizmente, nós estamos avançando nesse processo de conscientização e nós temos hoje muito mais denúncias sobre o que sempre aconteceu do que há 15, 20 anos. Nós, há 15, 20 anos, muitas vezes não tínhamos ideia de que aquela conduta do qual alguém foi vítima sequer seria preconceito. Ficava a dúvida, mas isso é preconceito? E hoje a gente tem uma noção bastante clara, bastante evidente, de que necessariamente o preconceito não se materializa em uma agressão aberta, uma agressão óbvia, mas também determinadas condutas ou comportamentos, de você chegar num estabelecimento qualquer e não ser atendido como deveria, e você chegar em determinado lugar e perder a preferência numa fila de espera de um posto de saúde, ou numa loja, no setor privado que seja. Então, felizmente, nós temos hoje uma maior conscientização, mas sim, o preconceito racial acontece em tudo que é espaço. E a universidade, como é um reflexo da sociedade, nós temos lá todos os segmentos representados, evidentemente isso também acontece lá. Eu não vou dizer com frequência, porque a gente não tem esses indicadores. Certo. Mas é claro que as pessoas não estão isentas de serem vítimas de algum tipo de atitude racial, apenas porque estão frequentando uma sala de ensino superior. Isso acontece em todo espaço social, infelizmente. Quando a gente revisita, por exemplo, o nosso passado recente, e aí vai ali assistir uma série, um filme, uma publicidade de 20 anos, 30 anos atrás, a gente consegue perceber olhares, comportamentos muito racistas e que hoje a gente reprova completamente. Então, tudo isso já foi a evolução, né? Na nossa sociedade, a gente já conseguiu alcançar melhores patamares. Mas essa cartilha, mais uma vez, a gente firma dizer que ela é mais um elemento de combate ao racismo aqui. Ela vai estar disponível onde? Quais são as redes sociais? Como é que faz download? Ela está no digital? Ela tem físico? Essa cartilha vai estar disponível de que forma para a sociedade? Essa cartilha está disponível no site do sindicato da UFAL, da Associação de Docentes da UFAL. Ela pode ser baixada no próprio site. É possível fazer o download e está disponível na página principal. Nós achamos que é uma contribuição, claro, uma contribuição pontual, porque evidentemente que no caso do combate à discriminação racial nós temos estudos bastante densos, a própria universidade na área de antropologia, na área de história, de ciência social, tem pesquisadores e tem pesquisas sobre esse tema. É uma contribuição, digamos, didática também, porque a gente procura simplificar o assunto para que ele seja melhor compreendido. E, ao mesmo tempo, a gente não deixa de lado o aspecto histórico e a importância disso. Como você mencionou, Tati, nós temos uma situação que há 20, 30 anos, evidentemente, o racismo era algo tão naturalizado que a gente sequer se dava conta. Isso se reflete, por exemplo, em novelas e filmes em que os papéis centrais sempre foram direcionados a pessoas de brancas, e que muitas vezes, há muitas novelas que sequer havia pessoas negras. E quando havia, eram naquelas novelas do século XVIII, do século XIX, em que o negro era justamente a pessoa escravizada. Então, evidentemente que isso mudou muito. Hoje, eu acho que nós temos uma situação muito melhor do que a gente tinha lá atrás, mas, de fato, essa conscientização ela é crescente e, veja, mesmo nas populações de renda média ou assalariadas,
esse comportamento preconceituoso existe e as pessoas também não se dão conta disso. Por isso que é importante a gente colaborar com esse processo de conscientização, e a ideia de produzir essa cartilha tem esse sentido. Professor Jailton, a cartilha também tem um capítulo, se eu posso assim colocar, né? Que aponta o que pode acontecer, né? O que já está dentro da lei, né? As penas do que pode, para quem comete o racismo também, você está sujeito a isso, assim, assado, o que diz a lei, ou professor Jailton? Ela não detalha, não tipifica de maneira detalhada o que acontece, mas o que a gente deixa claro na própria cartilha é que é um crime inafiançável e imprescritível, ou seja, ele é punido a qualquer momento, desde que comprovado que ele aconteceu, e que a pessoa que cometeu racismo ou injúria racial, ela não pode ser liberada a partir do pagamento de uma fiança. E também nós colocamos na cartilha não só a questão legal, a Constituição Federal, a legislação específica que traz sobre o tema, a menção ao Estatuto da Igualdade Racial, como também indicamos os canais de denúncia. O principal dele é o 190 da Polícia Militar, o Disque 100 do Governo Federal, que recebe denúncias relativas aos direitos humanos de maneira geral, e damos orientações gerais sobre caso alguém seja vítima de alguma atitude racial. Pois é, professor, então já disponível, né, para a comunidade, mas não impede que, como perguntou a Tati, né, se a sociedade quiser, é só acessar e tem lá todas as informações. Né? É importante o trabalho da nossa ADUFAL, professor. Parabéns da minha parte. Agradecido pela participação aqui a sua participação no nosso Difusora Amanhã. Professor, muito obrigado, e faça aí, por gentileza, suas considerações finais para o nosso ouvinte. Eu agradeço, então, Marcelo, Tati, pelo espaço. É importante porque a gente, de qualquer maneira, divulga um trabalho que você vem fazendo, um trabalho mais ligado à conscientização de problemas que são gerados na nossa sociedade. O tema preconceito racial é um tema sempre presente, é um tema que já faz parte do dia a dia da sala de aula, porque nós temos toda uma legislação que avançou nas últimas décadas para evitar que as pessoas sejam preconceituosas, porque de fato ninguém nasce racista. As pessoas acabam aprendendo a serem racistas a partir da relação social com outras pessoas que elas sim são preconceituosas. Então é importante a gente colaborar para a instalação de uma sociedade mais democrática, mais diversa, mais plural e, sobretudo, mais tolerante. Então, agradeço o espaço e me coloco à disposição sempre que necessário. Grande abraço a vocês e aos seus ouvintes. Nosso muito obrigada, professor. Parabéns pelo trabalho seu, da sua equipe, de todos os idealizadores desse projeto. Nosso muito obrigada. Obrigado, grande abraço. Conversamos com o professor Dr. Jailton Lira, ele é presidente da ADUFAL, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. Falamos a respeito da cartilha de combate à discriminação racial, documento este que já está disponível na página da ADUFAL.